Olá, boa tarde. A palavra filosofia surgiu na Grécia Antiga e significa amor à sabedoria. Esta é uma descrição simples para uma ciência que pode envolver um sem número de outras ciências, já que a filosofia pode estudar qualquer assunto. Vamos filosofar durante a próxima hora com quem nos pode desvendar alguns segredos desta disciplina, de todas as disciplinas. Aqui em estúdio, David Erlich, professor e doutorando em filosofia. E Dina Mendonça, investigadora do Instituto de Filosofia da Nova. Via Skype temos Sérgio Lagoa, vice-presidente da Associação de Professores de Filosofia, e a Inês Cisneiros, advogada e investigadora do Instituto de Filosofia da Nova. Obrigado pela vossa simpatia. Eu pedi à produção, antes do programa começar, para trazer um desfibrilhador, mas acho que não há cá na RTP, que era para tentarmos reanimar a filosofia. Estou-lhe a sentir o pulso muito fraquinho, muito fraquinho. O que é que se passa com a filosofia? David e Dina? Dina, queres começar ou começo tu? A Dina, sim, porque a Dina trouxe muita filosofia ali nos seus apontamentos e nas suas notas. Eu tenho esta... Vou contar esta história. Eu, quando estou assim, logo em xeque, a minha primeira reação mental é não sei nada. E às vezes a brincar, quando vou às escolas, digo, eu fiz disto uma profissão. Mais ou menos, não é? Por enquanto. Então, eu, ao contrário, a filosofia está mais viva. Mas vocês vivem a filosofia diariamente. Nós, o comum dos cidadãos, Quem é que fala de filosofia? O David, a sociedade civil é um dos programas que mais fala sobre filosofia. Quando eu estava ainda na redação, ouvi-o pelo canal interno a dizer este é o programa que mais fala de filosofia. Eu nem sei se há outros que falem de filosofia, David. Há outros filósofos, nomeadamente na bola. Na bola ou seja, quando nós falamos... Mas não te queria interromper. Sim, a Dina ainda está a processar. A Dina ainda está a processar. Eu demoro um bocado, eu demoro a arrancar. Então, eu na verdade tenho a sensação de que agora se fala... Talvez só aqui, mas já é acontecer qualquer coisa. E quando eu era nova, quando havia livros, e havia algumas pessoas que liam. Mas lembro-me de dizer... Havia pessoas que liam nessa altura, agora não leem. Eu lembro-me de dizer que estava a estudar filosofia e as pessoas imediatamente ouviam psicologia. Ou seja, a própria palavra nem sequer parecia real. Ou seja, ninguém dizia... E quando eu às vezes dizia, não, é filosofia. Ninguém dizia, estás a precisar é de psicologia. Não, pois, mas não era reconhecida, não é? Como palavra. E hoje em dia acho que é mais reconhecida. Embora haja aquela palavra, coisa... sim. Sim, mas depois a essência. A mim parece-me que do que é que estamos a falar quando falamos de filosofia, não é? Ou seja, se falamos da filosofia como uma ciência do espírito, uma rainha das ciências, como ela foi pensada, por exemplo, no início do século XX, a verdade é que ela tem perdido o lugar e em muitas áreas tem perdido o lugar, por exemplo, para as neurociências. Áreas que há 50, 60 anos eram investigadas de forma puramente qualitativa, o livre-arbítrio, as emoções, das quais também a Dina pode falar melhor do que eu, que tem um trabalho feito na filosofia das emoções, e outras áreas eram áreas puramente qualitativas. E a verdade é que, enquanto ciência, se é que lhe podemos chamar assim, que a meu ver a filosofia não seria uma ciência per si, a filosofia tem perdido um pouco de terreno para as ciências empíricas, para as ciências práticas. E nesse aspecto, a filosofia não vai voltar a ser o que era, na medida em que, para algumas questões que eram filosóficas, a meu ver, o futuro, por exemplo, está nas neurociências. Contudo, agora o Platão, o Sócrates e o Aristóteles e companhia estão a dar voltas na tumba. Não, mas onde é que eu acho que a filosofia até tem renascido? É que nós vivemos numa era de cada vez maior especialização. Sabemos cada vez mais, as ciências têm-nos dado cada vez mais património de sabedoria. Hoje em dia, um médico, um doutor em medicina que faça investigação muito específica, muitas vezes já nem sequer se especializa num sistema, especializa-se num determinado órgão. E o mesmo acontece com a história, com a antropologia, com a ciência política, com a economia. E precisamos da filosofia para ter um olhar de chapéu. Um olhar de chapéu e um olhar de interligação e de mediação entre especialidades. O que sempre foi. O que sempre foi, mas a filosofia houve um tempo em que tinha, e grande parte do seu tempo foi esse,
tinha o objetivo de reservar para si certas áreas e dizendo isto é filosofia, isto não é ciência. A última ciência a abocanhar pedaços da filosofia são as neurociências. Mas mesmo aí, por exemplo, há uma filósofa que é a Patricia Churchland que vem falar da neurofilosofia, ou seja, pensar a partir das neurociências conceitos da filosofia e tentar ligar o património, por exemplo, das neurociências às problemáticas filosóficas. Portanto, se por filosofia entendemos um estudo de cadeira, abstraído do mundo factual, de costas para o desenvolvimento científico, em que acho que não há que fazer ciência, essa filosofia, a meu ver, tem os dias contados. Agora, se por filosofia entendemos uma tentativa de mediação generalista entre diversas especialidades e também uma vigilância ética do que as especialidades nos dão, por exemplo, a especialidade da inteligência artificial revela a necessidade da filosofia como uma supervisão ética, aí parece-me que a filosofia tem pernas para andar, tem futuro e, curiosamente, cada vez mais parece-me que tem chegado pessoas à filosofia depois de fazer carreiras em outras áreas, pessoas que se doutoram em História ou em Física e que depois querem complementar os seus estudos com filosofia porque apercebem-se da necessidade de acompanhar a sua cultura quantitativa de uma reflexão qualitativa. Dina. Ok. Eu estou-me a sentir um bocado de fora porque eu não vejo a filosofia a desaparecer. Antes, pelo contrário. Então, assim, só por exemplo, eu faço esta coisa que é filosofia para crianças. Quando eu comecei a fazer... Qual deles? Qual é que eu posso? É esse, eu brincar a pensar. É de 2011 e sai de um trabalho de 3 anos feitos numa infantil com uma educadora que escreveu comigo, que é a Maria João Lourenço. E quando eu fiz isso, não se ouvia falar em nada em filosofia, as pessoas até achavam um bocado estranho. Embora a pessoa que tenha inventado esta metodologia pedagógica começou nos anos 70, ou seja, não era novo, mas era novo. E também em Portugal, mesmo em Portugal, não era novo. E por isso é que eu precisava das minhas notas, não escrevia as notas suficientes. Não me estou a lembrar do nome da pessoa que trouxe para Portugal. Já me vou lembrar. Daqui a pouco já. Zaza Carneiro de Moura. Desculpa, que eu Estava-me a custar não me lembrar do nome dela, de honrar. Estava lá escondidinho. De honrar também a memória, não é? Porque ela trouxe para Portugal. Mas ouvia-se pouco. Hoje em dia, há imensos colégios que têm. Há colégios que têm mesmo... Agora estou a trabalhar com um projeto europeu, com a Nova e com este colégio que é o João 23, este externato João 23, e eles têm uma pessoa que está contratada só para isso, só para fazer filosofia para crianças. É fantástico. Ou seja, portanto, a minha experiência não é essa, é ver cada vez mais. Mas não é um oásis no meio de um deserto? Eu acho que aqui, se me permites, eu acho que aqui uma questão interessante. Nós, em filosofia, gostamos muito de esclarecer as questões. Se calhar a filosofia como um campo disciplinar puro, se calhar não existe como existia antes. Agora, o despertar para a necessidade da atitude filosófica, eu acho que aí está muito disseminado. E também observo isto. A filosofia para crianças, por exemplo, cada vez mais é valorizada, cada vez está em mais escolas. E aí, se calhar, podemos falar de uma disposição para a filosofia que não tem de ser do formado em filosofia, não é? O formado em física, o formado em história, aquele que faz ciência tem de saber pensar bem, pensar logicamente, pensar com clareza, pensar criticamente. E aí, se calhar, em certo sentido, a filosofia, como esse pensar bem e pensar com o outro, está presente. Ou seja, a ciência, para ser boa ciência, tem de ter, em certo sentido, uma atitude filosófica na sua pesquisa partilhada. Então vamos saber o que é que o Sérgio e a Inês pensam, porque vou começar pela Inês. Inês, podem não usar muito a filosofia, mas depois os juízes nas sentenças, os advogados na argumentação, parece que para dar credibilidade àquilo que escrevem e àquilo que pensam, lá citam os filósofos para dar um tom elevado à sua argumentação. Sim, quer dizer, eu acho que aí não É uma se trata provocação, tanto Inês, é uma provocação. Não se trata tanto do direito, percebi, sim senhora, mas enquanto estava a ouvir os colegas também estava a pensar que a política é precisamente um lugar onde a filosofia parece
estar sempre viva, acho que pode não ser tomada enfim, é tomada com diferentes níveis de seriedade, vamos por assim. É muitas vezes instrumentalizada, pelo menos enquanto realmente, vamos por, se quisermos tomá-la de alguma maneira como ciência autónoma, porque eu até acho que o que faz falta muitas vezes e que talvez em alguns ramos esteja a ser perdida é a ideia de filosofia como metacognição, não é? A ideia do pensar sobre o pensar e de como também o David e a Dina já disseram, de haver como a base para a construção do conhecimento de todas as matérias, não é? Que para percebermos se elas estão ou não bem desenvolvidas, quer dizer, temos que saber alguma coisa sobre como é que o próprio conhecimento se forma e sobre enfim, até a história da epistemologia de cada disciplina, não é? Para podermos, quer dizer, utilizar as nossas faculdades críticas e percebermos se aquilo que estamos a consumir, ou a ler, ou a produzir, se é de facto, quer dizer, se tem algum, vamos pôr assim, algum tipo de comprometimento com a verdade, que no que toca ao conhecimento humano é sempre uma verdade, quer dizer, acordada de alguma maneira ao longo da história, pelas pessoas que tentam de facto desenvolver ou perceber alguma coisa sobre o mundo e desenvolver as disciplinas. No que toca ao direito, às vezes eu acho que o que faz falta é de facto esse questionamento, não é? Porque o direito é uma ciência, acaba por ser tomado pouco como ciência de alguma maneira e mais como e mesmo quando é tomado como ciência, é tomado como ciência exata, mas há essa pressão em todas as disciplinas neste momento para serem vistas como, quer dizer, haver uma abordagem objetiva, em especial nas humanidades, há muita pressão para tornar aquilo algo, dar-lhe uma aura de objetividade, quando nenhum conhecimento, nem sequer as ciências da natureza, são 100% objetivos, não é? Porque é tudo conhecimento humano, tudo criação humana. Mas no direito, sim, quer dizer, às vezes pode haver alguma instrumentalização filosófica, mas isso quer dizer, isso é uma constante no direito, na política. Normalmente, quando nós tentamos, quer dizer, imbuir decisões jurídicas de algum tipo de filosofia, pronto, estamos a tomar também à partida, estamos a assumir um posicionamento que pode fazer sentido quando estamos a tentar perceber quais são as normas sociais vigentes e aceites pelo sistema jurídico, neste caso, mas também podemos estar a imbuir a decisão de um posicionamento político, e isso depois é preciso algum cuidado para não, de facto, prejudicar o exercício jurídico que deve ser feito, e assim e era isso que eu queria dizer há pouco, está um bocadinho limitado, porque no fundo está limitado às regras vigentes, e o que a filosofia tem a mais, pelo menos para mim foi o que me atraiu como advogada, não é? Para depois decidir prosseguir a investigação na área da filosofia política, é precisamente o poder pensar o porquê que as coisas são assim, em vez de me conformar com aquilo que temos agora, as normas vigentes que de alguma maneira, lá está, evoluíram de normas sociais para uma legitimidade que lhes é atribuída pela ordem jurídica, neste caso sempre também através de decisões políticas, não é? Perceber como é que chegámos aqui, porque é que decidimos isto desta maneira, não de outra, porque é que entendemos a regulação desta matéria desta maneira, e porque e ela está a funcionar ou não, por exemplo, ligar com questões de sociologia jurídica, perceber depois então, ok, se está a conseguir o objetivo desejado, ou se não está a conseguir o objetivo desejado, é assim que nós achamos que é o dever ser, porque as questões de normatividade em direito e em filosofia são ligeiramente diferentes, não é? Quando falamos de normatividade em filosofia, estamos a falar precisamente de um dever ser que ainda não é, de alguma maneira, que é um dever ser idealizado. E no direito, normalmente, quando falamos de normatividade, falamos do poder coercivo que uma certa norma exprime e que nos vincula ao seu cumprimento, de alguma maneira, nos faz aderir
àquilo que o sistema propõe e que nos, lá está, de alguma maneira faz conformar, e é mesmo essa a expressão em direito, com as disposições jurídicas, não é? Sérgio, vou pedir se pode aguardar só um segundo, porque senti aqui uma discordância filosófica do David em relação à Inês. Eu gostava de saber onde. Eu não estou tão seguro de um posicionamento de que não há nenhuma verdade 100% objetiva. Há uma verdade, é que vamos morrer. Ou seja, É a nossa finitude. diria que hoje em dia não estava à espera deste suscitar de provocação intelectual. Eu diria que hoje em dia generaliza-se... Mas mesmo essa dúvida pode ser desfeita daqui a um mês, porque pode ser encontrada uma fórmula de vivermos para o resto da nossa vida e a minha finitude já não existe. Sim, mas a minha dificuldade com uma ideia que se tem generalizado hoje em dia, que é uma ideia muito contemporânea, muito cara ao pós-modernismo, é muito rapidamente subscrevermos e não problematizarmos a ideia de que não há verdades objetivas. Também é perigoso, é igualmente perigosa a ideia de uma verdade absoluta, uma verdade com V maiúsculo, em certo sentido os totalitarismos tiveram sempre verdades com V maiúsculo por trás. Mas uma sociedade em que o discurso, por exemplo, científico, é colocado lado a lado apenas como mais um discurso face a outras discursividades, e não estou a dizer que é o posicionamento da Inês, não quero cometer uma falácia de boneco de palha, mas muitas vezes aquilo que a Inês disse é o primeiro passo de um argumento que não é aquele que a Inês fez, quero deixar isso claro, de que considerando que não há uma objetividade completa alcançável para o humano, é a mesma coisa frequentar um psicoterapeuta que prática na ciência do que frequentar uma leitura da aura energética, e é a mesma coisa pedir previsões a um economista doutorado ou pedir previsões a um influencer que fez um breve curso de empreendedorismo de 3 meses no IFP mais próximo. 3 meses é um pós-doutoramento. Ou seja, por exemplo, e nós vimos isso muito na Covid, ou seja, tivemos de proteger o património científico e o património da objetividade face a certas discursividades que problematizam. Portanto, eu não tenho uma posição fechada sobre este assunto. Considero que hoje em dia, muito rapidamente, assumimos de forma não problemática que não há uma verdade científica ou que não há uma verdade moral. Determinados posicionamentos, como, por exemplo, dizer que determinadas práticas culturais são melhores do que outras, hoje em dia é visto às vezes até como xenofobia, quando desse ponto de vista pode não ser xenófobo, e obviamente nós podemos dizer que não há culturas globalmente melhores do que outras, mas que dentro de cada cultura há práticas culturais mais aceitáveis moralmente do que outras, e portanto tenho alguma dificuldade com a não problematização de um certo subjetivismo que vai pairando nos nossos ambientes intelectuais. Mas não estou a dizer que a Inês o tenha defendido, e de todo não estava à espera deste suscitar da polémica intelectual, mas é muito bem-vindo. Sérgio. Sim. Bem-vindo à discussão. Por onde quer começar? Sim. Pela objetividade, pela subjetividade, pelo desfabrilhador, porque a filosofia supostamente estará com um ritmo muito fraquinho. Concorda, discorda? Não, eu não concordo com a ideia de que a filosofia esteja com um ritmo muito fraquinho, de facto. Nisso alinho com aquilo que a Dina estava a dizer. E também concordo com aquilo que o David estava agora mesmo a dizer em relação à questão de ser necessário não embarcar nesta onda de subjetividade, de relativismo, em que todas as verdades parecem ser comparáveis e em que tudo pode ser aceito, aparentemente. Mas eu queria, se calhar, falar num outro assunto, que é a questão de como é que, mesmo em termos educativos, em termos de educação, nós perspectivamos a filosofia. Porque, de alguma maneira, há uma tendência para perspectivar a finalidade última da educação de uma destas 3 formas. Numa dimensão puramente economicista, e nesse caso estamos interessados meramente em formar técnicos, numa dimensão ideológica, e nesse caso em formar cidadãos, ou numa dimensão antropológica, e nesse caso pretendemos, tal como Kant, realizar o potencial do ser humano.
A minha dúvida é se neste tempo nós estaremos a cair novamente numa tendência, apesar desta vivacidade que a filosofia tem demonstrado, se nós estaremos a cair novamente numa dimensão puramente economicista ou ideológica, em que a educação parece servir apenas para formar técnicos ou para formar cidadãos, quando deveria servir isso sim para elevar o espírito humano, elevar aquilo que os seres humanos são capazes de realizar. Dina, enquanto o Sérgio falava, vi-lhe várias expressões. Não sei se concordava ou discordava. O Sérgio concordou consigo, não diga que a Dina agora vai discordar com o Sérgio. Não, como é que eu estou a ouvir um discurso, o discurso é bastante longo, depois aparecem-me conceitos e eu fico a pensar naqueles conceitos. Posso dizer uma coisa que me ocorreu mentalmente quando estava a ouvir. Somos todos ouvidos. Sim, se muitas vezes esta prática da filosofia para crianças vamos dizer, o marketing é feito da seguinte maneira: se nós educarmos as pessoas com isto, vamos ser cidadãos muito melhores. E eu normalmente penso assim: se isso fosse mesmo verdade, se nós soubéssemos de certeza que isto era assim, estava em todas as escolas, não estava só numas pontuais. Embora também apareça, esta prática também se faz como aqueles períodos pós-aulas no Estado. Pode-se fazer, há pessoas que fazem filosofia para crianças. Não sei bem qual é a regularidade e quem é que coordena isto. Mas... Okay. Então, por isso reagi e pensei, pois era bom que tivéssemos essa prova. Não temos, mas temos uma prova. É as pessoas que fazem esta prática, desde muito pequenas, estabelecem de pensar com os outros, porque estabelecem hábitos de dialogar e trocar ideias. Eu sou suspeita por falar disso, porque eu sou fã desta área, e uma das coisas importantes disso é que, por exemplo, nas escolas, muitas vezes, sobretudo nas pessoas mais crescidas, adolescentes, eles são ensinados, e bem, acho eu, que não podem entrar em conflito uns com os outros. Acho bem. Mas o conflito não faz parte? Pois, só que o problema é que muitas vezes isso, em vez de estar a ajudar as pessoas, apaga a sua capacidade de pensar com os outros. Então, assim que chega um momento em que discordam, ao contrário do que nos aconteceu aqui, ficam ou tensos, não é? Ou então vão levar para o recreio, não sei o que é que eles fazem com as tensões. Mas quando eu vou às salas, muitas vezes aparece. E a ideia é criar uma espécie de hábito de diálogo onde é possível reconhecer e pensar com o outro, mesmo discordando dele. Pensamento crítico. Sim, podemos descrever segundo essa categoria. Mas, na verdade, o que me ocorre é que quando nós lemos um livro de filosofia, temos que, às vezes eles são longos, e então demora imenso tempo a chegar ao fim. Tirando o Mundo de Sofia, que é um dos meus 2 livros. Ok. Sim, são longos. Então, o argumento demora imenso tempo a chegar ao fim. Nós temos que acompanhar o pensamento daquela pessoa até ao fim. E às vezes chegamos ao fim e não temos bem a certeza. Houve tanta coisa. Nós não sabemos se concordamos, se discordamos, qual é a nossa posição final. Não é? E então, esses diálogos em sala de aula ajudam uma espécie de aguentar o argumento do outro até ao fim. Para depois poder dizer, concordo, não concordo. Mas ninguém aguenta até ao fim. Okay. Trata logo de interromper para impor a sua argumentação. Isso também se aprende nesta metodologia. Qual? Neste do brincar? Da filosofia. Pensar, diz-se para crianças, mas na verdade isto funciona mais ou menos dos 3 aos 80 anos. Convém mantermos o nosso lado de criança. E também Senão vamos isso ser uma também seca. é verdade. Vamos ser umas pessoas muito chatas, não é? Sim, isso também é verdade. Levamos tudo muito a sério, não é? É. Inês, Sim. usavam a filosofia quando estava a fazer a sua formação? Em direito? Sim. Se quiser, podemos recuar ao secundário. Pronto, no secundário tive filosofia no 11º ano, sim. E felizmente tive boas professoras. Felizmente ou em infelizmente? direito. Felizmente, claro. Felizmente. Porque eu acho que, para mim, em especial, os professores foram muito. Aliás, eu acho que até há estudos que mostram que mesmo os miúdos, portanto, estou assim a dizer uma estatística um bocado de cor, mas que tenho ideia que já vi fundamentada em notícias, que quer dizer, mesmo alguém que venha de um contexto, se tiver 1 ou 2 professores que lhe dê
vamos dizer assim, uma mão, não é? Que lhes dê a atenção que eles precisam, etc. Quer dizer, têm muito mais as suas probabilidades de mobilidade social, de sucederem no jogo da vida, não é? Aumentam só por isso, não é? Portanto, eu acho que os professores são fundamentais e por isso ter bons professores, acho que não só bons na matéria, que, por exemplo, é uma coisa que separa muito a Faculdade de Direito, por exemplo, mas também as universidades, não é? Depois também há culturas académicas distintas, não é? A Universidade de Lisboa e a Universidade Nova têm culturas académicas distintas. A Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa tem uma cultura académica, vamos dizer assim, muito específica e que está no polo oposto da Nova, em especial no Departamento de Filosofia, que foi uma lufada de ar fresco para mim, por tudo de bom. Mas, enfim, portanto, acho que de facto ter bons professores que não só saibam a matéria, mas que saibam de facto conectar, e aqui se calhar esta formação ao longo da vida, desde pequeninos, como a Dina estava a exemplificar, pode fazer muita diferença, mas enfim, acho que os professores são essenciais. Respondendo àquilo que está a dizer, depois na Faculdade de Direito, aí não só por, como é óbvio, não é o corpo docente que abarca todas as culpas, embora o corpo docente da clássica seja muito distinto nesse aspecto, mas a verdade é que eu apanhei a implantação do processo de Bolonha, que a Faculdade de Direito achou que poderia evitar e, portanto, depois aquilo foi muito difícil lidar com aquilo. Tínhamos regulamentos de avaliação diferentes a cada ano e estamos desde então, e isso é uma crítica que é apontada ao processo de Bolonha em si, constantemente em avaliação, não é? Portanto, as cadeiras anuais foram cortadas para cadeiras semestrais e há faculdades, e há universidades, e há professores que são melhores ou piores a condensar essa matéria e a seguirem a ideia de Bolonha, que é, de facto, a matéria não se dá toda nas aulas, o aluno também tem que ser autónomo, ter um grau de autonomia que lhe permita fazer os seus estudos por si também. Agora, o problema é depois aquilo que é exigido continua a ser o todo, quase, ou pelo menos na altura ainda era, como antes de Bolonha, pelo menos na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. E por isso, quer dizer, complica, não é? São blocos grandes de matéria e fica difícil, e eu acho que isso se reproduzia nos programas, dar tempo para a pessoa explorar, de facto, essa componente mais filosófica do direito, que ela existe, mas que é abordada muito levemente no primeiro ano. Portanto, eu recordo-me especialmente da filosofia, da disciplina de introdução ao estudo do direito, em que dava-se de facto assim, um lamiré de filosofia do direito. Sei que há a optativa de filosofia do direito, a disciplina optativa de filosofia do direito, mas lá está, é uma optativa. Não faz parte do currículo principal. E pronto, depois em direito constitucional, claro que se dá algumas luzes de filosofia política, e eu concretamente frequentei também a cadeira optativa, uma vez mais, de História das Ideias Políticas, que se pode dizer que tem ligação. Mas, portanto, não é de todo quer dizer, o core, não é? Não acompanha o curso, e eu não acho que haja espaço no curso. Hoje frequento e faço parte do Lisbon Legal Theory Group, que é um grupo que precisamente reúne para fazer esse estudo mais filosófico ao longo do ano, com leitura de textos específicos para determinados. Enfim, como há vários, academicamente, grupos de leitura, não é? Que permitem-nos mantermos atualizados daquilo que vai sendo publicado, mas também revisitar textos antigos que realmente são fulcrais, e, portanto, é uma boa forma dos estudantes também se introduzirem às disciplinas filosóficas. Agora, sendo algo que não está no currículo, é difícil de aderirem, porque, de facto, para já é um bocadinho mais profundo, é um estudo exige um estudo e um olhar um bocadinho mais profundo do que aquele que, se calhar, um estudante que acabou de embarcar, portanto, acaba de entrar no ensino superior, depara-se com um nível de exigência que não tinha comparação no ensino secundário. E de repente está constantemente a ser avaliado, como acontece, por exemplo, na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Quer dizer, acaba por ser quase superficial, ou é um luxo o estudo da filosofia, vamos pôr assim. Portanto, não fazendo parte do programa, fica mais difícil. Sérgio, devíamos ensinar às crianças a filosofia mais cedo e não esperar pelo secundário?
Não tenho dúvidas que sim. Acredito mesmo que seria importante que o ensino da filosofia começasse bem mais cedo, pelo menos no terceiro ciclo, nem que isso acontecesse sob a forma de pensamento crítico, embora eu prefira a ideia de uma filosofia com crianças e jovens, que me parece bastante mais interessante. E sim, logo no terceiro ciclo ou no segundo ciclo, embora existam já várias escolas, nomeadamente colégios privados, onde o ensino de filosofia com crianças começa logo no primeiro ciclo, o que também parece uma opção boa. Porquê? Porque permite formar desde muito cedo um pensamento crítico em relação à realidade e, sobretudo, trazer algumas capacidades, algumas disposições de dialogar com o outro, de comunicar com o outro, de construir pontos de comunicação com o outro em vez de construir muros. Tina, recorda-se da história do Diogo? Não. É do seu livro. Está bem. O Diogo levou para a escola, depois do Natal, um Sim. lindo e reluzente carro de bombeiros, Essa história tem todo imenso vermelho, sucesso. do qual estava muito orgulhoso. Yeah. Foi mostrar aos amigos. Yeah. E o Francisco disse-lhe, grande coisa, não tem homenzinhos, sem os bombeiros não tem graça nenhuma. E o Diogo ficou zangado. Yeah. E veio a Maria João. E a Maria João gostou muito do carro de bombeiros, disse, mas agora deixa aí o carro de bombeiros e vamos discutir o que vamos fazer hoje. Yeah. Depois, o Diogo, no final do dia, tinham partido a escada do carro de bombeiros. Do Diogo. E chorou muito. E a Maria João abraçou-o e disse-lhe, vamos lá para fora brincar, para o recreio. O Diogo foi com pouca vontade, mas depois da brincadeira esqueceu-se de como estava aborrecido. Isto é filosofia. Quer dizer, não, isso... quando se pergunta assim, claro que a resposta tem que ser não. Porque seguia aqui um pouco a linha do raciocínio do Sérgio, mas... Ok. O que é filosofia é o que acontece a seguir, não é? Pois, e mesmo aquilo que acontece na sala de aula, quando se trabalha uma história, não, teria dificuldade em dizer que aquilo é filosofia. Mas o que acontece é que algumas foram das coisas... discutir. Foram, o que é que vamos fazer agora? E depois foram brincar. Não, mas essa parte não é filosofia. A parte que a filosofia é lê-se um bocadinho de uma história. Depois os meninos fazem perguntas sobre a história. Só esse ato de fazer a pergunta já se está a trabalhar capacidade filosófica. Porque as pessoas de filosofia são especialistas... Tem esta grelha. Sim, mas isso é para trabalhar a seguir. Então vou fechar. Não. Só dizer que uma coisa é engraçada, que eu fui aluno da Dina de um curso de filosofia para crianças. Essa parte não sabia. E posso dar só um testemunho público que eu fui aluno da Dina em 2014 num curso da Nova. Por isso é que te recordavas da história do Diogo. O quê? Por isso é que te Por isso é que eu recordavas da sabia, história eu tenho do esse Diogo. livro em casa. E desde aí desenvolvi alguns projetos de filosofia para crianças, poucos, não tantos quanto gostaria. Isso é que diz, quando fazes um desenho, usas a imaginação. Pois é, isso é maravilhoso. Quando brincas no recreio, usas a imaginação. Como é que fazes quando usas a tua imaginação? E há 2 anos usei este livro como turmas do primeiro ciclo. Foi? Ou seja, em todos os projetos de filosofia para crianças que tenho feito, desde 2014 terão sido 5, 6 coisas pontuais, 2 ou 3 meses. Tenho usado o teu livro e resulta maravilhosamente bem. É uma metodologia muito interessante a da FPC. Mas sim, mas eles, embora eu quando vou às salas às vezes a brincar digo-lhes, os filósofos só vissem o que nós estamos aqui a falar, eles babavam-se. Mas é isso, o que acontece a seguir à história, eu acho que é filosofia, o ato de perguntar, votar na pergunta preferida, ver se eu me lembro da lição, votar na pergunta preferida e depois dialogar e sobretudo quando se começa a criar a rotina, não é? Quando começa a criar-se a rotina do ambiente do diálogo. E isso é interessante, porque depois isso leva-nos a pensar o que é isto de ensinar filosofia na escola. Por exemplo, se de repente ensinar filosofia tem um excesso de conteúdos e temos de saber todas as ideias que Kant afirmou e todas as ideias que Stuart Mill afirmou e por aí fora, até que ponto é que estamos a aprender a fazer filosofia ou estamos a aprender a história da filosofia como se aprende outro conteúdo qualquer? Então seria também um tema interessante, que é a distinção entre aprender a filosofar ou aprender a história da filosofia. E, por exemplo, o que agora não é programa, as aprendizagens no ensino secundário têm esta dupla vertente. E às vezes acabamos por privilegiar mais o aluno de saber os conteúdos e saber explicar a ética deontológica de Kant e não valorizamos tanto o aluno pensar sobre isso e dialogar sobre isso e conversar sobre isso
com a profundidade, encontrando-se com a sua própria carência de saber, que pode ser complementada através do ponto de vista do outro. Sobre as suas próprias emoções. Porque o Diogo ficou triste, chorou, ficou zangado. É verdade. E cá estamos na filosofia das emoções. Exato. É porque Se não voltei que eu fui dar para chegar lá. Foi lindo. Não sei, esforcei-me. Sim. Eu esforcei-me. Posso não ser grande aluno, mas esforço-me. Na verdade, eu comecei a fazer investigação na Nova nesta área da filosofia das emoções. Nessa altura, até quando apresentava trabalho, mesmo entre pessoas de filosofia, com frequência perguntavam-me: mas isso é filosofia por causa desta coisa de divisão das tarefas? Eu felizmente não fui eu que inventei a área, portanto não tenho essa responsabilidade. E claro, quando comecei a fazer a prática em sala de aula, transbordava um bocado para as histórias algumas das coisas que eu ia lendo. Por exemplo, nós temos uma certa perspectiva do que é educar as emoções. E a maneira como nós educamos depende da maneira como as concebemos. Se pensamos nas emoções como coisas irracionais que nos acontecem, nós estamos à mercê delas, então a educação desses acontecimentos deve ser controlar. Claro, são coisas irracionais, temos que controlar. Se pensarmos nas emoções como formas de comunicação, de repente o controle das emoções passa a estar mais confuso, porque umas vezes queremos dizer, queremos comunicar o que estamos a sentir e outras vezes queremos controlar. E por aí fora. Ou seja, o que nós pensamos que são as emoções faz diferença na educação. Então, de repente, isso passou a ser um assunto também das histórias. Porque eu apercebi-me que aquilo que não era claro para as pessoas de filosofia, mesmo que seja claro para pessoas, por exemplo, da psicologia, podia-se transferir para assunto, para uma sala de aula. E aconteceu-me com alguma frequência os meninos, eu chamo-lhe morder o isco, morderem o isco sobre as suas próprias emoções, como assunto problemático. Pronto, eu estou muito orgulhosa desse livro que mostrou, eu estou super contente. Eu até quase tenho dificuldade em dizer isto, é que são 20 anos de trabalho. Há versão em português? Aí. 20 anos de trabalho. Yeah. 20 Uau. anos. Há versão em português? Só a Não, versão em mas inglês? vou trabalhar para isso. E também tenho várias coisas assim, vamos ver o que é, estou assim um bocado em limbo agora, mas estou contente, foram eles que me contactaram, submeti a proposta, eles aceitaram e depois uma pessoa assinou um contrato em que diz que se o livro não tiver, segundo lá os parâmetros, X número de vendas, vai ter que o os pagar. parâmetros que eles querem. A sociedade civil já está a ajudar. Não, imagina, envias um manuscrito e eles leem, é um revisor que lê e que faz crítica, e o revisor diz: este livro está uma porcaria. Então, de repente, o contrato que tu assinaste vai à vida. Mas não é o caso. Não é o caso. Não, está aqui. Ok. E agora passamos à bebedeira. Boa. Passamos à bebedeira. O Kant bebia? Kant é curioso e pensar nisto da ortodoxia e das tradições. Eu já recebi feedback de 3 colegas diferentes, muito zangados comigo por eu ter dado como título ao meu livro A Bebedeira de Kant. Parece que ele era alcoólico, não é? Sim, insinuando que isso não aconteceu, insinuando que não tem fontes. O que é que acontece? Nós de Kant conhecemos o Kant já dos 40, 50, um Kant muito rigoroso, até quem diga com certos traços obsessivos. Portanto, um Kant tão obcecado com a rotina que há a velha história de que as vizinhas de Königsberg acertavam o relógio pela hora a que Kant fazia o passeio depois da sesta. Mas lá Kant, no canto, lá no canto havia outro Kant. Exatamente, no canto do seu passado, nos recantos do passado, nos recantos do passado, havia um Kant, e isto está presente em biografias absolutamente credíveis, publicadas no final do século XX, início do século XXI. O Kant universitário era um Kant que jogava bilhar até altas horas da noite, vestia roupas de cores garridas e certas vezes bebia tanto vinho tinto que não conseguia encontrar logo o caminho para o seu pequeno apartamento de estudante universitário. E o livro tem um pouco esse objetivo. E neste momento eu estou Não Quero Voltaire a este Airbnb. Ok. Sim, também há Aqui bons trocadilhos. Também há aqui bons Mas a ideia é trocadilhos. essa. A ideia é explicar a perspectiva
dos filósofos e explicar determinadas correntes da filosofia. São 50 capítulos. E o Hegel era um tagarela. Sim, o que acontece é que, a da altura, Hegel é convidado para almoçar na casa do célebre poeta romântico Goethe. E, a dada altura, Hegel começa a falar sem parar, começa a expor a sua teoria, que é um dos apogeus do idealismo, e no final o seu comensal, o poeta, vira-se... Também gosto do bife. Vira-se para a Nora e ele não diz quem era o convidado, não conta à Nora quem é que era o convidado, e a Nora pergunta-lhe quem raios é este tagarela? E Goethe diz: este é simplesmente um dos maiores filósofos vivos, já viste? E portanto o livro tem um bocadinho esse objetivo de contar a teoria de cada filósofo, mas iniciar sempre por um episódio inusitado da vida do filósofo. Por isso é que eu gosto dos peripatéticos. Gosto de peripatéticos, eles pensavam enquanto andavam, não é? Exatamente. São os meus favoritos. Eu costumo... Quando também pegamos no telefone e começamos a falar, a certa altura já andámos 1 quilómetro ou 2 e nem demos conta. Sim, e sobretudo esta ideia que Vamos a filosofia falando e vamos liga-se à andando. vida. A filosofia não é algo afastado, com pó, que apenas se encontra no livro de um velho filósofo grego. A filosofia, mesmo quando é de um velho filósofo grego, pode ser trazida para os dias de hoje. E, portanto, voltando à questão do desfibrilhador, a procura do meu livro... Ok, O que é que se passava? não estava à espera. A tentativa do meu livro é procurar evidenciar que não é preciso um desfibrilhador para a filosofia, porque ela está viva. Sérgio, e há professores de filosofia suficientes? É uma disciplina atrativa? Pois, há pouco a Inês dizia que tinha tido bons professores e dá a sensação de que em filosofia estamos sempre muito dependentes de termos ou não termos bons professores para que a disciplina seja atrativa ou não seja atrativa. Mas, em termos de professores, isto já esteve muito mal em termos de empregabilidade, agora está melhor, mas previsivelmente em 2030, 2031 iremos ter problemas. Isso porquê? Porque até 2030 qualquer coisa como 70% dos professores de filosofia vão aposentar-se. De onde, nos próximos anos, nós vamos ter uma saída em massa de professores do sistema. Por outro lado, o que é que isto tem tido como reverso? É que nos últimos 15 anos temos tido cada vez menos professores de filosofia no desemprego. Nós tivemos taxas que de facto foram muito altas de professores contratados que ficavam desempregados. Isso aconteceu sobretudo por volta de 2011, 2012, 2013, mas desde aí, e nessa altura, nós chegamos a atingir de facto percentagens mesmo muito elevadas, na casa dos 70% de professores de filosofia contratados que ficavam desempregados. Atualmente, esse número é praticamente residual, chegou a uns fantásticos 5,7% em 2021-22 e neste momento estaremos mais no final do ano do que com cerca de uns talvez 8 ou 10% de professores de filosofia que ficam desempregados. Sendo que nessa contabilidade é preciso ter em conta que alguns são de facto candidatos, mas não querem realmente ensinar porque têm outras ocupações, porque já estiveram no ensino, mas entretanto saíram e estão relutantes em voltar, porque não sabem se vale a pena ou não. Portanto, é necessário criar condições de atratividade para que os professores de filosofia queiram entrar no sistema, para que os professores, de modo geral, não apenas os de filosofia, queiram de facto voltar ao sistema educativo. Há alternativas no mercado de trabalho para quem é professor de filosofia e queira mudar a sua vida? Em Portugal há poucas, porque a maior parte das opções baseiam-se no sistema educativo, no ensino secundário, no ensino superior, quando muito a área académica, na investigação, mas nós temos aqui ao lado em Espanha algumas alternativas interessantes. Por exemplo, só para falar desses dois casos, ou 2 ou 3 casos, na Holanda é muito frequente os professores, os licenciados em filosofia, fazerem parte de comitês de bioética nos hospitais. Em Espanha, os professores de filosofia têm uma alternativa de formação que lhes permite, por exemplo, entrar na área cultural, nomeadamente,
E na Alemanha há uma tradição, sobretudo numa parte da Alemanha, onde já se faz consultoria filosófica. Inês, e a filosofia entra bem no direito, já falámos sobre isso, e entra bem na política? Aliás, Maquiavel dizia que cabe a quem está no poder mentir e quem está na oposição mentir ainda mais para lá chegar. Concorda? Custa-me sempre que citei Maquiavel. Não gosta de mas Maquiavel? Não gosta? Não gosto, acho que é muito mal entendido. Por desconhecimento da sua obra, basicamente. As pessoas conhecem o Príncipe e pensam que de facto aquilo era o que ele defendia, mas acho que se lermos um bocadinho para além do Príncipe, percebemos, ou se contextualizarmos o Príncipe, que na verdade parece que era um exercício para uma entrevista de emprego, percebemos que aquilo não é necessariamente aquilo que ele subscreve, pelo contrário, se lemos os discursos de Tito Livio, até parece que ele é um simpatizante de formas de poder com as quais nós nos identificamos mais hoje. Aliás, permita-me só que antes do programa começar, o David falava numa versão da Europa América. Sim, tem os apontamentos de Napoleão. Onde o Napoleão dizia que ele era muito fofinho. Sim, Mais de acordo ou com o que me lembro, há uma edição da Europa América, pelo menos a que eu tenho, em que, para além de lermos o próprio Maquiavel, lemos os apontamentos do Napoleão. E em alguns, tenho esta ideia, não tenho a certeza, mas em alguns eu penso que Napoleão discorda de Maquiavel por Maquiavel não ser suficientemente violento. Porque o que a Inês está a dizer tem muita razão de ser, ou seja, e no próprio Príncipe, ou seja, nós só lemos o Príncipe e não lemos os discursos sobre a primeira década de Tito Livio, e muitas vezes, mesmo ao ler o Príncipe, no Príncipe há um apelo a que o Estado não seja demasiado cruel, há a ideia de que o Príncipe não pode ser odiado, portanto, o Príncipe Maquiavel, eu costumo dizer que não é maquiavélico, é realista, e isso é diferente. O problema é que nós começamos a usar a expressão maquiavélico exatamente para dizer aquelas pessoas que são maquiavélicas. Inês, pode continuar. Interrompi. Tudo bem. A filosofia entra muito melhor na política, ou deveria entrar muito melhor na política do que no direito. No direito, portanto, além da tal cultura académica distinta, existe também uma cultura de mercado e de saídas profissionais muito distintas. Eu acho que ter um mestrado em filosofia política não beneficia a minha carreira como jurista, pelo menos na prática normal de um escritório de advogados, porque Sim, mas Inês, por vezes, quando vocês estão na barra dos tribunais, também são maquiavélicos. Eu já sofri na pele de alguns advogados. Ok, lamento, mas acho que, quer dizer, acho que o advogado tem como principal missão, enfim, defender os interesses do seu cliente. Claro. Sim, está vinculado a um código deontológico e, portanto, também por isso se deve manter, quer dizer, tem obrigações de independência e imparcialidade, que aí, quer dizer, pronto, lá está, o obrigam a uma certa, enfim, a um cumprimento rigoroso, e daí eu achar que a dada altura o direito também acaba por ser muito vinculado ao que existe, e bem, porque é uma função. Enfim, o advogado contribui para a administração da justiça, é uma função constitucionalmente consagrada e, portanto, tem de facto de ter esses deveres a que nós, quando exercemos a função, estamos vinculados, não é? Para que o todo funcione, são funções diferentes, não é? E que se complementam. Pelo menos foi assim que a sociedade se estruturou. Depois, em relação à política, estava a perguntar se a filosofia entrava bem. Eu acho que entra muito bem e devia entrar melhor, porque, infelizmente, quer dizer, eu desde que comecei, quando comecei o mestrado, tinha também iniciado uma vida política relativamente ativa, pouco tempo antes, no ano anterior. E portanto, houve muito leva e trás entre aquela que era a teoria que eu estava a aprender, ou pelo menos a aprender com um nível de profundidade e de rigor, não é, maior do que aquele que o conhecimento geral ou as minhas leituras pessoais me poderiam dar, e depois aquilo que eu via a acontecer e que vejo a acontecer em política, não é? E de facto, quer dizer, há tanta coisa que já está estudada, quer dizer,
pelas mais variadas ciências, né? A filosofia está na base de todas, não é? Mas quer antropologia, no sentido daquilo que é o comportamento humano, sociologia naquilo que é o comportamento das pessoas em conjunto, não é? Em sociedade. Portanto, para mim, eu acho que mostra como a filosofia é uma ferramenta fulcral para nos explicar, quer dizer, como desenhar políticas e até mesmo, de alguma forma, legislação, não é? Que faça operar que coloque em prática essas políticas, mas como desenhar políticas que consigam atingir um certo resultado a nível social, económico, etc. Mas, acima de tudo, de mobilização da sociedade, etc. Quer dizer, nenhum desse conhecimento é usado, ou porque eu duvido, quer dizer, que as pessoas o desconheçam por completo, porque há gente muito inteligente a fazer política, não é? Ou pelo menos com estudos superiores, quer dizer, eu duvido que os desconheçam. No entanto, as fórmulas são muito as mesmas em política, não é? No entanto, continuam a aparecer políticos que estão sempre a surpreender-nos, não é, Inês? Inês, obrigado. Sérgio, igual agradecimento pela vossa disponibilidade e pela vossa simpatia, e até uma próxima. Felicidades. Obrigado. Obrigada. Dina, onde é que nós íamos? Eu ia dizer isso Onde é que nós íamos? foi um convite da Isabel Munhoz, e é um livro que nasce do diálogo, mas com vontade de conversar sobre porque é que conversar há de ser tão importante. A filosofia tem, desde o começo, essa união com o diálogo e pensar com o outro. Conversar é ir andando? Às vezes. Conversamos pouco, não conversamos atualmente. Yeah. O que é que conversar é eu tentar impor a minha opinião sobre a sua? É eu convencê-la? Às vezes. É abafar a sua opinião? Bem, abafar não. Abafar não, mas convencer. Anular? Anular não. Quer dizer... Quando há uma argumentação e ela começa a escalar, há aqui uma tentativa clara de sobreposição e até, se possível, de anulação do oponente. Sim, mas por acaso já é quase um duelo. E agora saiu um sotaque a Porto. Sim, um sotaque a Porto. Sim. Por acaso, no livro, a certa altura, falamos de uma coisa que é quando nós discutimos com pessoas que nos amam ou em que nós amamos. Conseguimos discutir de uma maneira que não é a mesma maneira como discutimos com pessoas que nos são ou mais distantes ou que temos mais cautela do ponto de vista emocional. Descarregamos mais em quem amamos. Quem amamos. Okay. Descarregamos mais em quem amamos. Sim, mas também mentimos mais. Ai, meu Deus. Dizem. Okay. Eu não. Eu não. Claro que eu não. Está aqui a nascer uma terapia de grupo sobre a nossa relação com os seres amados. Há exceção à regra. Como é que se relacionam com os vossos seres amados? Mas já agora, só para acabar esta coisa. Dizem até que os filhos mentem muito às mães em cada 3 interações, uma delas é mentira. Dizem. Então, já vou à coisa da mentira. Mas antes de chegar à mentira, esse diálogo que nós temos com essas pessoas que amamos, dizemos aí nesse livro, permite-nos chegar ao fim da argumentação. Ou seja, é como se tivéssemos um espaço emocional em que estamos à vontade para discordar. E quando fazemos isso, vemos até onde é que as nossas ideias vão. E depois até podemos dizer, eu ontem estava a dizer coisas completamente, eu não sei como é que eu fui parar ali. Porque é uma pessoa que nos ama e que nos respeita e com a qual temos à vontade para fazer isso. É mais difícil fazer com pessoas que não conhecemos bem. Até ao dia. As pessoas também se cansam, não é? Também se cansam de... Isso também é verdade, sim. Pois, não é para exagerar, é só para mostrar que há um espaço privado onde a discussão tem essa aparência de anular o outro, mas de facto é um espaço de liberdade que se cria ali. Se estamos numa reunião e debitamos uma ideia à velocidade que ela nos sai do cérebro, imediatamente alguém trata de anular, não percebe que até do disparate pode nascer uma boa ideia, uma boa argumentação. É verdade, sim. As reuniões... Já deviam ser de pé, que é para serem mais depressa, mais rápidas. Sim. Estou de acordo. Houve uma altura que na informação... Vamos iniciar aqui esse movimento. Houve uma altura... Vamos iniciar esse movimento. Isso, os nórdicos têm alguns países têm esse hábito. Houve uma altura que na informação as reuniões de alinhamento telejornal eram tão longas que eu instituí as reuniões de pé.
passaram a ser muito mais curtas. Pois, é boa ideia, exato. Porque sentado é sempre muito mais... Eu aposto que pelo menos uma pessoa lá em casa a ouvir isto vai passar a instituir isso na sua equipa que coordena, na sua empresa Exato. ou no seu, Uma lugar, no excelente seu local de ideia, trabalho. A mudança vai começar uma mudança. Uma Na dessas sociedade ideias. civil. E tudo começou na sociedade civil. E a filosofia tem que ser chata. Não, de toda a filosofia não tem de ser chata. E esse é um dos perigos. É um mito. Esse é um dos perigos da a escolarização, como nós a conhecemos, tem muito mais ganhos do que desvantagens. E, portanto, a alfabetização, a universalidade do acesso, a ampliação das possibilidades de conhecimento. E a ideia de um currículo objetivo. A ideia de haver um currículo objetivo, um conjunto de conhecimentos que uma determinada geração considera importante que a próxima geração aprenda. Mas a verdade é que isso corre-se o risco, no sistema como ele está construído, de que a aula de química seja muito mais aborrecida do que fazer química, do que a aula de história seja muito mais aborrecida do que fazer história e do que a aula de filosofia seja muito mais aborrecida do que fazer filosofia. Fazer filosofia é divertido. É difícil, mas é divertido, porque fazer filosofia passa o que seriam possibilidades de fazer filosofia. Ler criticamente autores e procurar assumir um posicionamento crítico acerca deles, ou compará-los uns com os outros, ou perceber como é que um autor de há 2500 anos, como é que a sua tese se aplica aos problemas de hoje. Outro ofício filosófico é perceber como é que coisas afastadas andam juntas, perceber similitudes entre coisas aparentemente diferentes. E aí iríamos mais para uma filosofia também da crítica cultural, da crítica social. Fazer filosofia também é, na tradição da filosofia para crianças, ou também dos cafés filosóficos, da filosofia comunitária, a disponibilidade para um diálogo sereno, profundo e rigoroso. Ora, a filosofia então tem o seu repertório de comportamentos, que é um repertório de comportamentos divertido, porque, a meu ver, qualquer atividade humana ligada a este ímpeto que Aristóteles dizia que todos nós temos, este ímpeto para conhecer que nos constitui para humanos, esta compreensão da nossa carência e este ímpeto para o conhecimento, qualquer um deles é exigente, mas é divertido. Contudo, por vezes, esteriliza-se quando assume o contexto social do peso do ensino, do peso da cadeira universitária. O próprio nome cadeira apela a esse peso. O peso do manual, o peso do exame. A chave para, a meu ver, para um sistema de ensino que queremos manter objetivo e queremos manter organizado, mas ao mesmo tempo queremos que seja cativante e que os alunos não aprendam de cor apenas para despejar num documento, num teste e depois esquecer-se, é encontrar este equilíbrio entre uma certa objetividade e estabilidade organizacional que o sistema de ensino precisa, mas ao mesmo tempo permitir que aconteça nas aulas de filosofia, como nas outras, algo maravilhoso chamado espanto. Já fiz esta pergunta ao David, agora faço à Dina. Ok. Acredita no livre-arbítrio? Temos aqui um belo programa. Já fizemos um programa sobre livre-arbítrio. Sim. Acredita? Porquê? Não é que eu esteja na idade, mas eu gosto muito do porquê. Pode ser o porquê ou o porque. Ok, agora essa parte já é mais difícil de Posso justificar, filosofar? mas eu vou tentar. Ainda temos 1 minuto e meio. 1 minuto e meio! Ok. 1 minuto e meio para defender o teu libertarismo. Uma professora de filosofia libertismo, dizia-me... aliás. Uma professora de filosofia, vou ajudar. Uma professora de filosofia dizia-me assim, em comparação com o animal, em muitas das funções nós ficamos a perder. Sim. Em função da comparação com a máquina, ainda é o livre-arbítrio que nos separa e que nos coloca à frente. Temos aqui 2 libertistas, então. Sim. O libertismo Mas- está aqui em alta. Mas há... A capacidade que eu tenho de decidir por mim. Nem sei como, por vezes, muitas das vezes, mas decidi. Porque é que eu virei à esquerda? Não sei, mas decidi virar para a esquerda. Mas quem assim decidiu? mas Uma alma não. pensante ou um conjunto de neurónios interligados? Então, vou usar o trabalho deste neurocientista, mas ele tem claramente aptidões filosóficas. Embora não tenha conseguido convencer a maior parte das pessoas de filosofia com o livro dele, mas a mim convenceu-me. Então, o que ele diz é que a procura da questão do livre-arbítrio muitas vezes é formulada da seguinte maneira. A pessoa tem esta escolha a fazer. Está de facto a escolher? Ou há um sistema qualquer que já está pré-determinado que a faz escolher? E ele diz que esse enquadramento falha o alvo.
e que o alvo não é se a pessoa tem liberdade naquele momento de escolher. A pergunta do livre-arbítrio deve-se colocar antes. E diz com muita graça ele, por exemplo, um tigre está na selva, não chega ao final do ano e diz, para o ano vou comer menos carne. Porque ele tem que satisfazer as suas necessidades. Não, ele nem consegue chegar aí. Ele come carne para sobreviver. Mas nós chegamos, nós os seres humanos, Essa capacidade. decidimos, para o ano não quero comer mais carne. E também podemos falhar essa tentativa. Mas há ainda o ano a seguir, e o ano a seguir, e o ano a seguir. Mas o tigre pode não querer comer carne humana porque sentiu que aquela carne humana foi aquele que o criou. Talvez. E sempre vemos volta e meia os tigres ou os leões a abraçar humanos. Pois é lindo. Yeah. E ficamos agora com uma conclusão fofinha. Ok. Finalizamos com um mistério filosófico. Afinal, há esperança para a humanidade. Sim. Obrigado. Obrigada por estes 60 eu minutos pelo tão convite agradáveis. Obrigado pelo convite. Está a ver, Dina, não foi necessário recorrer aos seus resumos, às anotações. Mas é uma questão Obrigado pelo de convite e pelo segurança. encontro que nós não nos víamos. verdade, já não nos Temos víamos de há vez em imenso quando tempo. contactado, mas não nos víamos desde 2014. Sim. Pois é, porque Do nós no curso. dia da escola não. Exato. Pois é. Obrigado, mais uma vez, Obrigada, pela Tomás. simpatia. Obrigado. A filosofia procura o conhecimento, movida pela curiosidade, levanta questões sobre todo o assunto à procura de respostas lógicas. Seja como for, hoje, durante 60 minutos, fizemos um programa em roda livre, filosofámos, dissemos coisas que concordará, outras que nem isso, mas assim ficámos com mais uma sociedade civil e com essa gratificação e a generosidade dos 5 convidados que hoje aqui tivemos. Na verdade foram 4, mas pronto, também fiz-me de convidado. Obrigado, saúde e até amanhã.